mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. E hoje eu quero estar abrindo aqui uma série de mensagens e estudos em que falam sobre os eventos do tempo do fim, profetizado por Jesus nesse texto aqui de Mateus capítulo 24, que fala sobre momentos assim decisivos em que a humanidade estaria vivendo, momentos importantes em que conduziria a humanidade a um fim de um governo humano para a chegada de um novo tempo. Um novo tempo que foi profetizado pelos profetas, que fala sobre o governo do Messias. Mas antes que chegasse esse governo, a Terra ela passaria por grandes dores, em que Jesus ele usa até uma metáfora aqui, sobre as dores de parto de uma mulher, que está ali para dar à luz, e no iniciozinho, aquele comecinho das dores, que é chamado princípio das dores, e Jesus ele começa a mostrar, orientar os seus discípulos como que eles entenderiam, que seria o início desses eventos, para que eles pudessem entender, eles pudessem assim, se situar dentro da história da humanidade. E como título, hoje, eu sei que eu vou estar voltando outras vezes nesse texto, mas eu gostaria de estar falando sobre a perseverança do cristão, com o versículo que eu li. E que perseverança é essa? É a perseverança, a conduta do cristão diante de situações como essa, nesse momento, nesse contexto histórico, porque a Terra estaria passando por momentos difíceis e era importante que os servos de Cristo eles mantivessem ali a fé, a chama da fé acesa nos corações, que eles não tivessem medo, mas tivessem coragem de viver, passarem, atravessarem esse momento tão difícil de tribulações. Então, mas no iniciozinho no texto fala que Jesus ele estava saindo do templo, e quando Jesus estava saindo do templo, os seus discípulos chegaram até ele e começaram ali a mostrar a ele, olha a estrutura do templo, a glória daquele templo. E Jesus ficou observando a maneira como eles falavam, e para eles que era um motivo assim de grande orgulho, eu digo eles, o povo judeu, o templo ali, o templo de Salomão era um templo riquíssimo, uma construção, uma arquitetura linda e caríssima também, Então, eles tinham muita vaidade quando falavam, daquele templo e revelava ali o seu coração, a admiração que eles tinham, por aquela construção. E também muitos corações, tinham até idolatria por aquela construção. Então, é interessante, que Deus, em sua infinita sabedoria, ele já sabia que as pessoas, elas teriam, assim, um orgulho muito grande, por aquilo que eles estavam fazendo para ele. Porque o motivo de construir aquele templo era para que Deus habitasse, Eles queriam que Deus habitasse ali dentro. Mas o profeta Isaías, ele disse lá em Isaías 66 que Deus fala, quem que pode fazer uma casa para que eu habite, Porque Deus, impossível ele habitar em templos feitos por mãos de homens. Então, é interessante isso, porque
Muitas vezes, né, o ser humano, ele tem essa tendência, né, de quando ele faz algo para Deus e ele diz: olha, Deus, isso aqui é para ti, né, para que tu habites, né, para a tua glória. E em determinado momento da nossa vida, nós tentamos nos esconder atrás daquilo que nós dizemos que é de Deus. E era exatamente isso que aconteceu no coração ali, né, dos judeus. Então, Jesus, quando ele ficou observando ali seus discípulos falando, né, sobre a construção do templo, ele disse, né, ali no versículo 2, né, olha, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, quando os discípulos ouviram isso, eles se assustaram. Por quê? Porque aquele templo, né, ele era o segundo templo. Ele já havia sido destruído. Então, eles ficaram assustados. E eles entenderam que Jesus estava ali profetizando. E verdadeiramente Jesus estava profetizando. E então ali Jesus começou a instruir, dar uma série de instruções a eles para que seus discípulos não fossem enganados, né? E como eu disse, eu vou estar voltando nesse texto, vou estar falando, mas esse texto aqui ele fala, né, sobre momentos assim de grande dor, né, que a terra estaria atravessando, de grande luta, de grande dificuldade. Né, onde se levantariam ali falsos profetas, né, aquilo que nós estamos vivendo hoje assim muito forte, né, que são epidemias. O texto fala sobre isso, né, e fala também sobre outros assuntos que eu vou estar, né, voltando e falando, mas fala para que todos aqueles que perseverarem até o fim, perseverarem na fé em Jesus, eles seriam salvos. O Senhor, ele dá uma promessa, né? Uma promessa. E ele requer de nós apenas uma coisa, que venhamos a perseverar na fé, né? Porque a fé em Jesus, ela é suficiente, né, para trazer esse equilíbrio na nossa vida diante de momentos tão difíceis, né, em que muitas vezes nós nem entendemos, né, o porquê que essas coisas estão acontecendo. Muitas vezes, né, por falta de conhecimento bíblico, nós cristãos, nós ficamos um pouco assim perdidos, né, no tempo, no espaço, mas Jesus estava dizendo que a fé, né, a confiança, aquilo que nós proferimos, né, a fé, a profissão de fé que fizemos em Jesus, né, e colocar toda a nossa vida, né, sobre aquilo que nós declaramos, né, viver em Jesus, que nós seríamos salvos. E essa é a garantia de Cristo, salvação a todos aqueles que invocarem pelo seu nome. Então eu quero estar assim finalizando, né, esse vídeo e falando a você, né, que diante de tantas notícias, né, que nós temos tido, para que você não venha a desistir da fé em Jesus, né, momentos em que, como ele disse aqui, né, de grande dor, né, pestes, epidemias e grandes problemas que estão descritos nesse texto, eles não viessem assim a deixar o nosso coração em desespero, né, em pavor, em angústia, porque esses eventos eram necessários acontecer. E é interessante que o princípio das dores fala sobre eventos assim tão profundos e tão difíceis, mas Jesus disse, olha, não é o fim ainda, é o iniciozinho. Então, significa que ainda Jesus, né, ele
vai ainda, né, durante esse período, ele ainda tem obras para realizar no meio do seu povo. E eu quero deixar essa palavra, né, para você, para que pudesse, juntamente comigo, né, nesses próximos vídeos, meditar nesse texto de Mateus capítulo 24 e que possamos, né, juntos, né, compreender ali, né, sobre todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor.